Deus. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1 ao 7. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. A tua presença aqui é o que nos importa, Senhor. É a tua presença que nós buscamos, é a tua presença que nós queremos. Revela o nosso coração, Deus. Aleluia. Todos acharam? A palavra de Deus fala conosco assim, A tradução da minha Bíblia começa assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés, levando o rebanho para outro lado do deserto, e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor, o anjo do Senhor aqui com maiúsculo, então o próprio Deus, apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro ou de uma sarça. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se consumava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando perto para ver melhor, ele chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés! Estou aqui, respondeu Moisés. Disse Deus: para aí e tira as sandálias, pois o lugar onde que você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto o meu povo que está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Somente até aí. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Desde a criação, desde que nós podemos perceber, Deus sempre está buscando se apresentar ao homem. Desde que nós começamos a estudar a palavra de Deus, você começa a perceber a insistência de Deus buscar ter um relacionamento com o homem, se manifestar diante do homem. Então, a gente vê que Deus, no início, quando criou Adão e Eva, Deus, ele vinha ter com o homem na viração do dia. Gênesis 3:8 fala a respeito disso, que no finalzinho, na viração do dia, Deus sempre vinha ter com Adão. Mas naquele dia, Adão pecou. E qual foi a primeira coisa que quando Adão pecou, o que ele fez? Foi fugir da presença de Deus. Foi se afastar da presença de Deus, A primeira coisa, a primeira atitude que Adão e Eva tiveram foram fugir da presença de Deus. Ficaram com vergonha porque perceberam que estavam nus. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês que Deus estava ministrando no meu coração. A importância que eu e você precisamos entender da presença de Deus, a busca da presença de Deus. A vontade que eu e você precisamos ter, o desejo que eu e você temos que ter dentro do nosso coração de buscarmos Deus intensamente. E Ele quer ser buscado intensamente. Deus quer ter primazia na tua vida. Quando nós vemos o primeiro grande mandamento, fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Ele quer ser o primeiro, Ele quer ter primazia na minha e na tua vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar isso.
E muitos, né, a gente continua ainda fugindo da presença de Deus como Adão fez no passado. Porque muitas vezes nossas atitudes, né, que nós tomamos, a gente pisa na bola, a gente não está fugindo de um pastor, não das pessoas da igreja, não, a gente quer fugir da presença de Deus. Porque eu e você, nós somos portadores da presença de Deus. E quando uma pessoa quer sair da igreja, quando ela não quer mais ficar na igreja, é que ela está querendo fugir da presença de Deus. Porque aqui se manifesta a presença de Deus também. Então, algo interessante que a gente pode perceber de uma vida de uma pessoa que está se desviando, está desviada, ela não quer saber. Ela não quer saber de crente, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber nada dessas coisas. Eu quero ficar longe. Por quê? Porque a presença de Deus, ela traz algo que vai revelando coisas na nossa vida, que vai incomodando, e principalmente o pecado. E não sei se já aconteceu com você ou só foi comigo, mas quando você pisa na bola, quando você peca e peca feio, triste, você reconhece isso, te dá uma vergonha, porque você sabe que Deus está vendo. Porque não adianta você, né? Pessoas talvez não vejam, mas Deus vê. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, muitas vezes nós cometemos alguns deslizes, alguns erros, pecamos, e às vezes nós ficamos, não, ninguém sabe, mas quando você se dá conta que Deus está te olhando, você fica com aquele remorso, com aquela tristeza dentro do coração, puxa, errei. Mas o bom é que nós temos um Deus longânimo, que sempre vai estar olhando para nós com a mão estendida, ó, levanta. Eu posso te dar oportunidade para você começar de novo, aleluia. E hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, da presença de Deus. Você entender a importância que é você estar buscando a presença de Deus. Homens que nós podemos ler, você começa a ver, a estudar a palavra de Deus, você vai perceber que tem muitos homens que buscaram a presença de Deus e foram transformados e transformaram vidas, né? E Moisés, quando nós estávamos lendo aqui, Moisés é uma referência de um homem que falava face a face com Deus. Abraão tem o apelido, ou tem um legado para ele, falando que ele é amigo de Deus. Mas Moisés falava face a face, né? Abraão, amigo de Deus, mas Moisés, ele falava face a face com Deus. E a história de Moisés você começa a estudar, você começa a ver que coisa louca, que doideira. O cara começa a vida dele num momento de perseguição. Ele nasce num cenário onde que o povo de Israel estava sendo subjugado pelos egípcios. Um povo onde que foram com poucas pessoas, aproximadamente umas 70 e poucas pessoas, e daí passou-se 400 anos, eles já estavam em quase 2 milhões de pessoas. E aquele homem que no início, quando estava lá, José, o filho de Jacó, que trouxe o povo de Israel lá, no momento de fome, de seca, ele levou o povo de Israel para lá, né, os seus irmãos, e acolheu eles no Egito. E o povo ficou lá. José morreu, passou uma geração, passou 2 gerações, passou 3 gerações, 4 gerações passaram. E já não se lembravam mais de José, quando veio esse faraó. E ele começou a olhar, começou a perceber, mas tem muito israelita, esse povo está muito grande. E se eles se rebelarem contra nós, eles vão nos subjugar. Então vamos começar a colocar eles para trabalhar para nós. Vamos começar a forçar a pagar impostos. E começou. E quanto mais eles batiam, quanto mais eles subjugavam aquele povo, mais aquele povo parecia que ia crescendo, ia ficando mais forte. E daí eles falaram, não, vamos... Realmente não dá para brincar, vamos fazer algo diferente. Vamos começar a matar os meninos. Falou com as parteiras, falou, o negócio é o seguinte. Chegou e falou assim, então,
quando vocês forem fazer o parto, vocês matem os meninos e só deixem as meninas. E as parteiras foram, mas elas temeram a Deus e não fizeram o que o faraó falou. E daí o faraó chamou elas falaram, mas o negócio é o seguinte, quando a gente chega lá para fazer o parto, as hebreias, as mulheres hebreias, as israelitas, elas são fortes, e quando chega lá, elas já deram a luz, já não tem como. Daí o faraó fez um decreto para que todos jogassem as crianças, né? Houve uma grande chacina, matar as crianças. E Moisés nasceu dentro desse cenário. Moisés nasceu num cenário onde que o povo estava sendo subjugado e ele nasceu com uma sentença de morte já na vida dele. E a mãe de Moisés tentou esconder ele por 3 meses, mas viu que 3 meses já passou e já não dava mais para esconder, porque quem teve filho sabe que criança, quando chora mesmo, dá pra, a vizinhança toda escuta. Não tem como abafar, não dá para esconder. E aquela mãe, Joquebede, né, olhou e falou, nós vamos ter que tirar esse menino daqui. E o que ela fez? Ela olhou, pegou um cesto, embitumou ele, vedou, né, colocou Moisés ali dentro do cestinho e foi no rio Nilo e lançou. E Moisés ficou dentro daquele cestinho. E a irmã de Moisés, Miriam, foi à beira, acompanhando o cestinho. E aquele cestinho foi indo até parar aonde que a filha do faraó ia se banhar. Coincidência, né? Não é coincidência, é jesuicidência. É propósito de Deus. Talvez você passou por situações difíceis na tua vida e você foi indo e você caiu aqui no Sabará. Eu quero falar para você, é porque Deus tem propósito para você aqui. Deus tem propósito para mim aqui. E ali, a mulher, a filha de Faraó, olhou e falou, um bebê. E o Moisés com aquela bocona aberta, chorando, né? Porque ela, quando viu, ele estava em berro ali. Ela pegou, daqui a pouco a Miriam chegou, opa, eu posso ajudar, eu conheço, eu posso trazer uma mãe hebreia para cuidar dessa criança. A filha de Faraó achou boa ideia, falou, faz isso mesmo, vai lá, traz uma hebreia, uma ama para que cuide dele. E depois que ele desmamar, que ele crescer, traz para mim que, né, eu vou cuidar dele, eu vou adotar ele. E Miriam foi correndo lá na casa dela, chamou a mãe dela. Você já imaginou a notícia de uma mãe que lançou seu filho no rio? Ver teu filho indo embora. A dor no coração, você já imaginou isso? Daquela mãe sentada, daqui a pouco olhando o filho indo embora, a angústia de voltar para casa e saber que o rio Nilo tinha crocodilos enormes. Daqui a pouco ela sentada, daqui a pouco Miriam vem correndo, vai vir a notícia ruim já. Daqui a pouco Miriam fala, mãe, o cestinho parou lá na casa da filha do faraó. Ai. Daqui a pouco ela, mãe, mas tem uma outra coisa. E ela está chamando a senhora lá. A mãe, ai. Mas não, mãe. Deus está nesse negócio. Porque além dela restituir o teu filho, ela vai te pagar um salário para você cuidar do seu próprio filho. E mãe, a Joquebede, imagina a alegria dela. Foi lá poder criar o filho dela, poder ensinar tudo aquilo que ela aprendeu, o temor a Deus, os princípios hebreus, israelitas, até Moisés pegar uma idade onde que ele foi levado para o palácio, que é onde a filha do faraó adotou ele e deu o bom e o melhor para Moisés. Moisés, ele foi criado num padrão de príncipe, de rei, comia, bebia do melhor,
teve as melhores escolas, aliás, teve a melhor escola, aprendeu o melhor. Então Moisés, a história dele é muito louca, porque 40 anos da vida dele, ele foi uma pessoa totalmente diferente do que era para ser. Moisés era para ser um pobre israelita, estava no palácio egípcio, 40 anos achando alguma coisa. Mas daqui a pouco você vai perceber que o povo de Deus estava sendo subjugado e os egípcios batiam, machucavam os israelitas. E Moisés sabia o seu passado, sabia de onde que ele tinha vindo. E foi dar um rolezinho lá, e quando ele saiu andando, ele viu um egípcio brigando com um israelita, com um hebreu. E quando ele viu aquele egípcio batendo, ele foi lá e tomou as dores. Falou, não, é meu irmão de sangue, não. Né? De mesma nação, não pode. Foi lá, tomou as dores daquele israelita e acabou matando o egípcio. Matou, ele pegou, vamos mocar. Enterrou o cara e achou que ia mocar. E daí, no outro dia, ele saiu de novo, vou dar um rolezinho lá, ele olhou, briga de novo. Só que agora era 2 israelitas que estavam brigando. E ele foi tomar partido, ele foi falar, o que é isso? Os caras, o que é? Vai me matar também agora, igual você fez com o egípcio? Ele falou, puxa, já descobriram. Ele temeu que Faraó matasse, pegou e fugiu. Fugiu para Midian. E ali ele viveu mais 40 anos sendo desconstruído tudo aquilo que ele tinha aprendido. Ele foi ser apacentador de um rebanho de ovelhas. E um apacentador, um pastor de ovelhas era uma função bem desprezível aos olhos egípcios. Era uma função que os egípcios desprezavam e ele estava lá em cima, daqui a pouco ele foi lá embaixo. E ali, 40 anos, mais 40 anos, agora Moisés sendo desconstruído. Imagine a cabeça dele, puxa, mas eu fiquei no palácio, agora eu estou... Né? É duro você ter uma condição financeira, você está bem e depois você lá embaixo. Quando você é pobre e você fica bem, é legal, né? Você come as coisas que você nunca comeu. Agora é duro quando você é acostumado a comer coisas boas e daqui a pouco você vai lá embaixo, daí você é obrigado a comer aquelas coisinhas que eu tenho nojo, você tem que comer, sabe? E Moisés caiu nessa. O cara foi 40 anos para ele se... E nesse período o povo sendo subjugado, sendo maltratado. E você lendo esse capítulo, você vai perceber que da frente ali o povo começou a ser tão subjugado, mas tão maltratado, que eles lembraram de Deus, se voltaram à presença de Deus. Voltaram a clamar a Deus, pedindo misericórdia, pedindo socorro a Deus. Aí Deus se manifesta. Eu e você precisamos entender que todas as vezes que alguém busca a presença de Deus, todas as vezes que alguém vai diante de Deus, Deus levanta um libertador. E eu e você precisamos entender que a presença de Deus traz libertadores na nossa vida. Quando eu e você buscamos a presença de Deus, naturalmente vai se levantar libertadores na nossa vida. E Moisés foi um libertador daquele povo. Aquele povo buscou a presença de Deus e Deus se manifestou na vida de Moisés numa sarça. Então, o primeiro benefício que eu preciso entender, que você precisa entender, é que a presença de Deus, ela traz libertação na nossa vida. A palavra de Deus fala assim: Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A presença de Deus, ela nos faz sentir novo.
A presença de Deus, ela nos liberta de tantas coisas. Como é bom você buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela vai mostrando coisas que você precisa deixar, e você vai deixando, você vai olhando como eu preciso ser liberto, porque a presença de Deus, ela revela o meu pecado. A presença de Deus me mostra como eu sou mesmo, porque a glória de Deus se manifesta, e quando eu me coloco diante daquela presença, como Moisés, quando ele chegando, ele viu aquele negócio, aquela sarça ardendo, e que ele foi chegar na presença para ver o que era aquilo, Deus bradou dentro daquela sarça e falou: para aí, Moisés, para aí, tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar que você vai estar chegando é um lugar santo, não dá para você vir de qualquer jeito. E aí Moisés, quando viu aquilo, ele se prostrou, se jogou-se no chão e colocou o rosto, porque ali a presença de Deus, ela mostra o nosso pecado, mostra a nossa fragilidade, mostra o quanto nós precisamos ser moldados, transformados. Ah, meu irmão, quando eu busco a presença de Deus, quando você busca a presença de Deus, tem que ter libertação na nossa vida. Nós precisamos começar a odiar o pecado. Nós precisamos voltar a olhar e começar a sentir nojo daquelas coisas velhas que traziam prazer na nossa vida, mas agora não. Porque a presença de Deus, ela remete você a se libertar. Primeira Coríntios 3:16 fala que eu e você, nós somos habitação de Deus. Fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e habita em vós? Então, quando eu entendo que eu busco a presença de Deus, eu preciso entender que eu se torno o templo de Deus. A presença de Deus, ela é manifesta na minha e na tua vida. Você é um portador da presença de Deus. O que eu quero que você entenda é que quando Moisés foi chamado para entrar naquele lugar, e Deus falou para ele tirar, porque a presença de Deus era naquele lugar. Mas agora, depois que Jesus veio, Jesus transformou, Jesus veio e morreu numa cruz por mim e por você, agora a presença de Deus está em mim, está em você. Não é mais num lugar, mas sim em mim, em você. Eu e você somos agora a referência da presença de Deus. Eu e você precisamos entender que nós somos o lugar onde que Deus quer ter morada, quer morar. E é algo muito interessante que Deus traz no meu coração para nós refletirmos, que nós precisamos entender e buscar ter sede, o desejo de ser a casa de Deus, a morada dele. A grande questão é que nós se tornamos apenas religiosos. Seguimos apenas alguns rituais e esquecemos que nós somos a casa de Deus. Se alguém... Coríntios também continua falando assim, versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus é o Espírito Santo. O templo de Deus é santo. E esse templo sois vós. Você é santo. A palavra de Deus fala assim: seja santo, porque eu sou santo. Há uma necessidade de quem entende isso buscar uma vida santa. Não tem como nós chegarmos na presença de Deus de qualquer maneira mais. Você precisa se olhar e falar: Deus, me ajuda. Sabe, Deus, acende no meu coração esse desejo de te buscar, esse desejo de estar na tua presença. 1 Pedro 1, do versículo 15 ao versículo 16, fala assim: mas como é santo aquele que vos chamou, seja a vossa maneira de viver santa, porque está escrito: santo porque eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. Há uma maneira nova de nós nos comportarmos, de nós buscarmos a Deus em santidade, em busca de uma vida transformada. Nós não podemos mais ter aquela velha mania.
Nós não podemos mais ter aquelas velhas atitudes, porque Deus nos transformou e nós somos renovados. E a questão é que nós precisamos ser renovados todos os dias na presença de Deus. Todos os dias eu e você precisamos entender que nós precisamos buscar a presença dEle para nós sermos renovados, para que nós não caímos no pecado do comodismo, se acomodar. Antes eu orava de madrugada, agora já não oro mais, já não tenho, Não, volte a ter esse desejo de buscar Deus nas madrugadas. Volte a ter o desejo de participar em vigílias. Meu irmão, volte a ter o desejo de comunhão, sabe? Nós estamos percebendo que a igreja, não só aqui, mas a igreja num contexto todo, as pessoas estão se esfriando na fé de tal maneira que elas não têm mais desejo de adorar a Deus. Eles vêm para uma igreja apenas como um ritual só, ou apenas como como que eu posso falar? Como apenas uma tradição, porque meu pai e a minha mãe são, e eu também estou nessa. Mas não entenderam que a presença de Deus é que faz a transformação cristã. É a presença de Deus que acende o coração nosso para fazer aquilo que apraz ao Senhor. A presença de Deus, ela vai nos dar também a direção, porque quando Moisés se apresentou ali, Deus se apresentou para Moisés, Deus falou: você vai ser o libertador do meu povo. Você vai fazer isso, isso, isso. Você vai chegar lá, vai fazer isso. Você vai pegar esse cajado que está na tua mão, você vai jogar lá na frente deles. Esse cajado vai se transformar numa serpente. E depois você pega aquele cajado e pela cauda, e esse cajado, pega a cobra pela cauda e vai virar um cajado de novo na tua mão. Daí você vai colocar a mão dentro do teu peito e vai tirar, tua mão vai ficar leprosa. E depois você vai colocar novamente a mão dentro do teu peito e a tua mão vai ficar sarada. Eu quero falar algo para mim. Deus fala algo para mim, para você assim, que a autoridade, cajado, autoridade. Quando Moisés pegou aquele cajado e lançou no chão, aquele cajado se transformou numa cobra. A palavra de Deus fala que Moisés corria daquela cobra. Se você não domina a autoridade que Deus dá para você, ela corre atrás de você, ela se torna o teu inimigo. Se você não usa a autoridade que Deus deu para você, tem uma frase que eu sempre vejo as pessoas postando no Facebook: aquilo que você não domina vai te dominar. Aquilo que você não domina vai te dominar. Então há uma necessidade de nós entendermos que Moisés recebeu a direção. Deus falou para ele: vai, faz isso, para que eles possam, para que eles entendam. E Moisés falou: mas como que eu vou chegar lá e vou falar? Eu não sou um homem de pesada língua. E começou a arranjar um monte de desculpa, mas Deus falou: faça isso, eu vou levantar o teu irmão para fazer. Arão vai ser usado também, ele vai ser a minha boca, você vai falar com ele. Arão vai ser como fosse você, e você será como eu, o Deus falando através dele. E Deus deu toda a direção. Quando eu e você buscamos a presença de Deus, nós precisamos entender que a direção é de Deus, não é nossa. E a direção de Deus muitas vezes vai de contramão a minha e a tua direção. Muitas vezes a direção que Deus dá para mim e para você vai de contramão àquilo que nós estávamos indo. A direção que muitas vezes você está indo, talvez não é a mesma direção que Deus está te dando. Você vai ter que negar. Vai ter que se negar a tua vontade, os teus desejos, para se colocar na vontade de Deus e aceitar a direção de Deus. E a direção de Deus muitas vezes vai te fazer levar em lugares que você não quer, porque Moisés não queria mais voltar para o Egito, porque ele saiu fugido de lá. Mas Deus falou: você vai voltar lá libertar o meu povo. Muitas vezes a direção que Deus vai te dar vai te confrontar, porque muitas vezes você vai ter que voltar em lugares e pedir perdão para pessoas que você não queria perdoar. Talvez a direção de Deus vai te levar para lugares que você precisa se reconciliar, porque você saiu brigado de lá. Eu já contei para vocês a história que eu fui fazer o evangelismo e a mulher estava brigada com a vizinha dela há tantos anos, e ela estava numa cama já, moribunda. Não andava,
E nós falamos com ela do amor de Cristo, falamos do perdão, a importância de perdoar, a importância de ser, que o perdão cura, o perdão transforma. E se ela acreditava que Deus podia transformar a vida dela, ela chorou. Ela falou: eu quero liberar perdão. Ela liberou perdão com uma vizinha dela lá do outro lado. Ela estava em Curitiba e a vizinha dela, acho que estava em Londrina. E ela foi liberta. Ela precisava. Ela falou: vou ligar lá. Ligou. Talvez a direção que Deus vai te dar, você vai ter que ir em lugares que você não queria voltar. Talvez lugares que te traumatizaram, que te machucaram. Você vai ter que ir lá. Porque lá Deus quer trabalhar. Deus está dando a direção. E quem busca a presença de Deus, entende que a direção de Deus sempre é melhor. A direção de Deus é algo maravilhoso, porque quando nós nos colocamos a direção de Deus, é você entrar num carro e sentar no lado do passageiro e deixar Deus conduzir. Saber que Ele está levando. É fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. É difícil você... Geralmente a gente que está no controle das coisas. Mas há uma necessidade de você entender que quando você dá a tua vida para Jesus, é Ele que começa a tomar a direção da tua vida. É Ele que começa a te levar em lugares que você não queria e fazer coisas que você não queria. Mas, propósito, você está na direção? Não, é Deus. Vai então. A confiança. Quando você entrega a tua vida a Jesus, quando você entrega a direção da tua vida para Jesus, você precisa entender que precisa ter confiança. Moisés precisou ter confiança. Quando Deus falou: faça isso, ele falou: mas o medo tentou. Mas Deus mostrou para ele com prodígios, com milagres, que Ele era com ele. O povo de Israel andando no deserto, durante a noite, se levantava uma coluna de fogo. Era a presença de Deus. E à noite, durante o dia, à noite andando com essa coluna de fogo, e durante o dia eles tinham aquela nuvem sobre eles, que era a presença de Deus, guardando eles do sol. E Moisés falava: Deus, não permitas eu sair ou eu ficar sem a tua presença. Anda comigo, fica comigo. É uma oração que eu e você precisamos ter todos os dias dentro de nós e fazermos. Falar: Deus, não permitas eu sair da minha casa sem a tua presença. Não permitas eu fazer negócio sem a tua presença. Não permita, Senhor Deus, eu fazer nada na minha vida sem a tua presença. Porque a presença de Deus nos dá a direção correta. Há uma necessidade de nós buscarmos intensamente a presença de Deus para que sejamos sarados, transformados. A presença de Deus, ela vai nos livrar dos medos. A presença de Deus, ela nos vai livrar das angústias, dessas dores que ficaram para trás. Porque a presença de Deus sara. Ela é transformadora. A presença de Deus faz você ser outra pessoa. E eles perguntavam lá, chegavam: tá, mas Moisés falando com Deus: tá, eu vou lá, mas o que eu vou falar para eles? Quando você está com a presença de Deus, algo maravilhoso acontece. Deus falou assim para Moisés, falou assim: vai lá e fala para eles que o eu sou me enviou. O eu sou me enviou? O que é o eu sou? A presença de Deus, o eu sou na tua vida. O que Ele é? O que Deus é na tua vida? Moisés já não sabia mais, por passar 40 anos fora da presença de Deus, depois mais 40 anos, sem saber quem que ele era. Quando ele estava com 80 anos, aparece Deus e pergunta para ele: mas tá, eu não sei quem que o Senhor é, quem que eu vou falar? Ele falou: eu sou Deus do teu antepassados, eu sou Deus do Abraão, eu sou Deus de Isaac e sou Deus de Jacó, eu sou Deus. Mas é algo lógico, ele é falar: ele é Deus. Mas eu precisava, e ele deu um pane ali, ele falou: eu estou sem identidade, não sei quem. Ele falou: eu sou na tua vida. O que Deus é na tua vida? O que Deus é na minha vida? Eu falei: Deus, o Senhor é tanta coisa para mim. O Senhor o eu sou me traz o quê? A segurança. Deus é a minha segurança. Deus é a minha confiança. O eu sou na tua vida, Ele é a minha provisão.
Deus está falando que Ele é tudo para mim. Deus estava falando para aqueles israelitas: eu sou o que você precisa. O eu sou, o que você precisa? Eu sou aquele que mata a tua fome. Eu sou aquele que te traz segurança. Eu sou aquele que te ajuda no teu tempo difícil. O eu sou o que você precisar. É a presença de Deus que te acompanha. Então por isso que eu e você precisamos entender. O eu sou trazendo o que para mim e para você? A salvação. Eu sou a tua salvação. Aleluia. Ah, meu irmão, minha irmã, quando você entender que a presença de Deus tem que ser primazia na tua vida, você vai deixar de olhar essas coisas que estão te arrodeando, que estão tentando te frustrar. O eu sou está com você, está andando com você. O eu sou está com você no teu ônibus. O eu sou está com você no teu carro. O eu sou está com você no teu trabalho. E por que você anda temendo? Por que você anda temeroso, temerosa? Ah, meu irmão, se você soubesse o poder dessa palavra. Quando ele falou, eu sou, me enviou, aquele povo ficou trêmulo. Porque as maravilhas começaram a seguir a Moisés. O coração de Faraó foi endurecido, mas as pragas foram sendo manifestas. O eu sou estava se revelando. Há uma necessidade de nós entendermos que a presença de Deus, ela tem um compromisso com nós. Deus falou que estava indo trazer a libertação para aquele povo, porque Ele tinha feito uma aliança lá no começo com Abraão, Isaac e Jacó. Deus tem compromisso. A presença de Deus, ela nos revela, nos traz compromisso. Se Deus falou para mim e para você que Ele é fiel em nossas vidas, Ele continua sendo fiel, sim. Se Deus falou que vai alcançar a tua casa, a tua família, a tua parentela, Ele vai alcançar, sim. O que você precisa é continuar buscando a presença dEle, porque é Ele que vai fazer isso. O compromisso com a verdade, o compromisso com a aliança, Deus é excelente, é a melhor pessoa, o melhor sócio que você chama para o teu negócio é Deus, porque é um cara que nunca vai te dar calote. Ele é fiel no compromisso com você. E nós estamos debaixo dessa promessa. Eu e você, nós estamos debaixo dessa aliança. Quando Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Abraão falando com Deus, e Deus falou, ó, através de você, todas as famílias serão benditas. Então a minha família é bendita, a tua família é bendita, porque houve uma aliança lá. E Deus é fiel até agora, e até o fim Ele é fiel. Então eu preciso acreditar, eu preciso confiar, eu preciso continuar trabalhando e continuar buscando a presença de Deus. Eu preciso continuar levantando altares dentro da minha casa. Altares para Deus, e se for necessário eu preciso destruir os altares de Baal, que muitas vezes nós levantamos dentro da nossa casa. Os altares de Baal, altares para outros deuses, que muitas vezes nós colocamos acima de Deus, porque Deus pede primazia e muitas vezes nós deixamos Ele em segundo plano, e Ele nunca vai ser segundo plano. Se Deus não for o primeiro na tua vida, Ele não vai ser mais nada, porque Ele nunca vai ser a tua segunda opção. Ele tem que ser a primeira opção nossa. Algo que me chama a atenção é que as pessoas estão esquecendo que Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus zeloso, é o mesmo Deus que sempre guarda a sua palavra. E nós estamos levando uma vida, um cristianismo muito frouxo. Nós estamos tendo uma vida cristã muito frouxa, porque nós conhecemos a verdade. Nós falamos da verdade. E muitas vezes nós vivemos uma mentira. Deus trouxe algo para mim e para você, para nós refletirmos. Se me buscarem e me acharão, quando buscarem de todo o vosso coração. Onde que está teu coração? Você está vindo para a igreja com um desejo de buscar a presença de Deus? Fala, Deus, eu quero
que o Senhor se manifeste com milagres. Eu quero que o Senhor se manifeste com transformações, com almas ganhas. Senhor, eu quero ser um vaso. Lembra, eu estava pregando aqui, eu falei, essa semana Deus vai te usar, você vai ter experiências essa semana. Quem teve experiência com Deus essa semana? Eu acreditei. Falei, eu quero ter experiência com o Senhor essa semana. E Deus nos dá a oportunidade todos os dias para mim e para você termos experiências. O Cristiano ligou para mim, pastor, o senhor pregou lá e falou que essa semana nós íamos ter experiências com Deus. E eu falei, Deus, eu quero ter experiência. E a Luana foi ganhar o nenê. Ligou, pastor, ora aí que a Luana está indo para a sala de cirurgia. Falei, amém, vamos estar orando assim já. Colocamos em oração. Daqui a pouco ele me ligou desesperado. Pastor, pastor, Deus fez um milagre aqui, Eu falei, filho, o que aconteceu? Não, pastor, a Luana ganhou o nenê, tudo. O médico me deu o nenê na mão, eu mostrei para ela, e daí eu fui levar o nenezinho para fazer aquela limpeza, tudo, pesar, fazer todas as coisas. E depois trazer E quando eu fui levar lá, eles estavam fazendo, quando eu estava voltando, estava aquela correria ali na UTI, estavam entubando ela tudo mole. Eu comecei a gritar, eu comecei a ficar desesperado com aquele neném no meu colo, e comecei a falar em línguas. Fazia tempo que eu não falava em línguas, mas depois eu comecei a falar em línguas, comecei a clamar o nome de Jesus no meio daquele plantão, no meio daquele lugar de parto. E os médicos tudo olhando, eu gritando. Eu falei, tá, pega essa criança, pegue que eu tô ficando sem força. E aí eles pegaram a criança do colo dele, e ele começou a clamar, levantar uma adoração a Deus, e começou a falar em línguas lá, e daí pediram para ele se retirar. Ele foi no banheiro lavar o rosto. Quando ele voltou, ela estava sentada na cama dando risada. Ele falou, pastor, Deus fez um milagre na minha vida. Eu pedi que eu queria ter experiências, e eu fazia tempo que eu não falava em línguas, eu estava se sentindo seco, mas Deus me renovou, me trouxe vida, e hoje eu falo com você, eu pergunto para você, por que você não busca a presença de Deus? Talvez você não está percebendo, você está seco, você está seca espiritualmente, está morto, está morta, porque está saindo a presença de Deus. Não tem mais desejo de buscar, não tem desejo de orar, não tem desejo de ter comunhão com a igreja. Meu irmão, busca a presença de Deus, que Deus quer te renovar, porque a presença de Deus nos renova todas as manhãs. A presença de Deus nos dá força para nós continuar superando, vencendo o pecado. A presença de Deus, ela vai garantir a nossa salvação, a promessa na nossa vida. Porque só a presença de Deus que faz eu e você olhar para a gente assim e falar assim, eu estou tão sujo, eu preciso me limpar mais. Porque a presença de Deus, ela vai revelar, igual no início eu falei, toda a nossa sujeira. Não dá para nós chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Há uma necessidade de nós nos limparmos cada vez para chegar mais próximo dele. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Ora e cantarabás. Sabe, Deus, o Senhor conhece o íntimo e o coração de cada um que está aqui, Pai. O Senhor sabe a busca de cada um, a intensidade. O Senhor sabe, Pai querido, o desejo de cada um. O Senhor sabe a ambição de cada um, a vontade de te conhecer, a vontade de ter experiências com o Senhor. Mas a minha oração é para que realmente, Pai, haja um avivamento na nossa vida, em nós, Pai. Porque a Tua presença traz, transforma e nos muda, sabe? Eu peço, Pai, que essa presença transformadora venha se manifestar no meio da Tua igreja, Pai. A minha oração, Pai, para que nós não caímos mais no conformismo, Pai querido. Nós estamos, Pai, numa construção, Pai. Nós estamos num projeto grande.
Mas muitos ainda estão com uma mentalidade pequena. E ainda muitos estão com uma mentalidade escrava ainda e esqueceram que Deus já deu uma libertação, que Deus já proveu o cordeiro, que Deus já preparou o maná, que Deus já preparou a terra prometida para nós. Mas a minha oração agora, Pai, é para que haja, Pai querido, uma busca. Eu oro, Pai querido, para que haja um quebrantamento em corações aqui, Pai querido, para que eles possam entender, Pai, que a Tua presença é o que é o nosso combustível. Espírito Santo, se o Senhor não edificar, se o Senhor não vir neste lugar, tudo isso é em vão, Pai. Todo o nosso trabalho é em vão, Pai. Então, por favor, Espírito Santo, nos ajuda, nos molda, nos transforma, porque nem orar nós sabemos. Então nos ajuda, nos instrui de tal maneira, Pai, que a nossa adoração, o nosso louvor possa subir um cheiro e suave às Tuas narinas, Senhor. Oh Espírito Santo, meu amigo, nos ajuda a suportar os fardos, nos ajuda a suportar as dificuldades. Oh Espírito Santo, meu amigo, nos levanta nos momentos que nós cairmos. Não permitas que nós fiquemos prostrados diante do inimigo da nossa alma. Nos ajuda a buscar a Tua presença. Nos ajuda, Pai, a levantar uma geração. Nos ajuda a ser essa geração, uma geração de adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Ah, Senhor Deus, imunda nosso coração de tal maneira que onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, pessoas venham ser transformadas, que a Tua presença venha ser revelada, como foi na vida de Moisés, assim também seja em nossas vidas. Que os prodígios, os milagres sejam manifestos. Que pessoas, através das nossas orações, através das nossas mãos, sejam curadas, sejam libertas. Pelo simples fato, Pai, da nossa sombra passar sobre alguém, a Tua presença se manifesta. Então, Pai, nós estamos trocando, Pai, tirando esse coração duro, esse coração de pedra que nós temos. Tira esse coração, Pai querido, esse coração duro que não consegue se dobrar, que não consegue se humilhar diante do Senhor. Tira esse coração, Pai querido, que não consegue se submeter à Tua vontade, Pai. E nos dá um coração, Pai, um coração de carne igual ao Teu, um coração obediente, um coração de servo, um coração de serva, um coração que está disposto a se humilhar, um coração que está disposto a se entregar diante do Teu altar e clamar pela Tua presença e pedir a transformação necessária. O importante é que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor cresça. Que o Senhor seja conhecido em todas as nações. Que através das nossas vidas esse bairro seja transformado pela Tua presença. Porque a Tua presença transforma, Pai. Levanta uma coluna de fogo neste lugar, Pai querido. Que lá do espaço, onde os astronautas estão olhando, eles possam ver a glória do Senhor se manifestando, levantando uma coluna de fogo neste lugar. Aquele fogo ardente, aquele fogo que não consumia aquela sarça, está sobre essa igreja, está sobre essas vidas aqui. Você é essa sarça, você é o templo do Espírito Santo. Hoje é dia de você sair do raso. Hoje é o dia de você falar: Deus, eu não quero viver mais nessa mesmice, eu não quero mais ter uma vida medíocre, eu não quero andar mais na média, eu quero ser mais do que abundante na Tua graça, eu quero ser mais usado, eu quero ser mais.
E aquele que quer ser mais, a palavra de Deus nos ensina: sirva mais, se dedique mais, se oferte mais. Deus é fiel e a presença dele sempre vai estar ao nosso redor. Basta nós chamarmos, ele sempre vai estar pronto para te levantar como um libertador. Aplauda Jesus.